A hora do agronegócio e nós estamos aqui para tratar do assunto das mulheres. Mulheres no agronegócio. Recentemente tivemos o terceiro Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio em São Paulo, um grande sucesso, mais de 1.500 mulheres ali, e eu trago aqui a Vivian Bialski. Ela é diretora de comunicação corporativa da Corteva AgroScience América. Vivian, seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada, Tejão. Obrigada pelo convite. E a Vivian traz para nós informações de uma pesquisa, uma grande pesquisa que foi realizada com a mulher do campo, com a mulher rural, sobre as suas expectativas, os seus medos, as suas coisas ascensionais. Vivian, nos conta então sobre esta pesquisa que vocês realizaram, pelo que eu sei, uma pesquisa em muitos países, não é? E com também um extrato brasileiro. Nos fale da pesquisa. Claro, com muito prazer, Tejão. Obrigada pela oportunidade. Então, a pesquisa foi realizada, só para contextualizar um pouquinho, no dia 15 de outubro se comemorou o Dia Internacional da Mulher Rural, uma data estabelecida pela ONU em 2008, e nós da Corteva AgriScience decidimos conduzir essa pesquisa sobre mulheres no campo para tirar uma fotografia sobre, como você bem colocou, quais são as condições em que elas se encontram, as aspirações, como elas percebem a questão de desigualdade do gênero no campo. Essa pesquisa, Tejão, foi realizada em 17 países e nós conversamos com aproximadamente 4.200 mulheres no campo. 17 países, incluindo países que estão numa situação socioeconômica bastante diversificada. Então, aqui na América Latina, nós incluímos Brasil, Argentina, México, fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Quênia, África do Sul, França, Alemanha, China e por aí vai. Então, realmente, países com situações bastante diversificadas, né? E quais foram algumas das conclusões às quais nós chegamos? Tejão, acho que é importante comentar, em primeiro lugar, que nós sempre soubemos que as mulheres têm um orgulho muito grande, sempre foi uma hipótese, né, que a gente sempre teve, que as mulheres rurais sempre expressaram muito orgulho de trabalhar no campo. Só que os dados da pesquisa, eles foram realmente até além do que a gente imaginava. A média de orgulho de mulheres que se sentem orgulhosas em trabalhar no agronegócio, globalmente falando, incluindo os 17 países, é de 90%. E o Brasil está bem alinhado com essa média global, também apresentando 90% de taxa de orgulho. Até a taxa mais baixa dos 17 países foi de 83%. Que é uma estatística muito alta, né? Então, que de fato elas se sentem orgulhosas em estar no agronegócio, não existe a menor dúvida. Existia uma outra pergunta no nosso questionário, também em relação ao orgulho, que fala sobre as mulheres que se sentem muito orgulhosas em trabalhar no agronegócio, né? Tem as orgulhosas e as muito orgulhosas. 80% das brasileiras disseram que se sentem muito orgulhosas em fazer parte do agronegócio, versus 70% da média global. Com isso, Tejão, o que a gente conclui? Que a mulher brasileira se sente ainda mais orgulhosa do que a média global. E, Vivian, uma coisa interessante, quando a gente convive lá nesse lugar com mais de 1.000, né? Você sente realmente esse orgulho. E sentimos, principalmente das líderes mulheres, uma coisa assim de que elas são o máximo, que elas lideram, que elas vão para frente e fazem e acontece. Verdadeiras máquinas, eu chamo, aceleradoras da inovação. Agora, a sua pesquisa, a pesquisa da Corteva, no mundo inteiro, você fez um trabalho com muitas mulheres, não só as líderes, né? E aí, o que aparece com relação à percepção? Existe uma percepção de discriminação? Existe, Tejão, e deixa eu reforçar um ponto que você acabou de colocar, que é muito importante. A nossa amostragem foi muito diversificada. Nós não incluímos somente as mulheres líderes. A nossa amostragem incluiu também mulheres rurais que trabalham em propriedades de subsistência, que ainda estão com alguma dificuldade em mostrar o valor que elas conseguem agregar ao agronegócio. Volto a dizer, uma amostra muito diversificada. Acho que as mulheres líderes, sem dúvida nenhuma, servem como uma grande inspiração para essas que ainda sentem essa discriminação. E falando de estatísticas, Tejão, no Brasil, olha que história interessante, né? Acabei de falar que a taxa de orgulho da mulher brasileira no agronegócio é mais alta do que a média global. Por outro lado, a sensação, a percepção de discriminação aqui
é mais alta do que a média global, é de 78% no Brasil, versus uma média global de 66%, Puxa. ou seja, mais de 10 pontos percentuais acima. Volto a dizer, nós entrevistamos mulheres, nossa segmentação é bem diversificada, então nós não falamos somente com mulheres líderes, aquelas que, como a gente sabe, arregaçam as mangas e chegam lá. Queria né? aproveitar que você está falando dessa visão. Eu dou aula para alunos do mundo inteiro no MBA lá na França. E eu tenho recebido sempre nas classes mulheres africanas. O que eu tenho observado, e eu não sei se você por acaso a pesquisa pega esse ponto, eu tenho observado que as mulheres africanas são extremamente fortes. Talvez, novamente, seja característica de líderes, né? Porque a África, eu creio que o ambiente é bastante difícil. É complicado. Mas as mulheres africanas, alunas, todas do agro, na fase de uns 25, 26, 27 anos, elas mandam na classe. Elas mandam na classe. Tem algum, assim, algum dado da pesquisa sobre este mundo mais da África? Tem sim, Tejon. A nossa pesquisa incluiu África do Sul, Quênia, é muito interessante ver. Essas mulheres também, eu concordo com o que você está falando, elas arregaçam as mangas, elas fazem acontecer, mas elas também, infelizmente, elas têm essa percepção de discriminação. A média brasileira ainda está mais alta, né? Como eu te falei, 78% das mulheres entrevistadas aqui no Brasil têm essa percepção de que existe essa discriminação, e aí eu posso te comentar um pouquinho mais em que categorias, como que essa discriminação se reflete em estatísticas, né? Mas sim, na África, na Índia também, na Índia a gente observa as estatísticas muito altas no que diz respeito à discriminação. E tem algumas coisas assim mais pontuais dessa discriminação na falta de credibilidade, de que não vai liderar direito? Tem algumas coisas que mais se acentuam? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa percepção a mulher se sente discriminada porque ela dá exemplos, ela fala como que isso acontece. Então, primeiramente, ela fala, o meu salário é inferior em média, né? Algumas dizem que não, mas falando da média, em média elas dizem, o meu salário é inferior ao salário de colegas do outro sexo que exercem funções semelhantes, né? Então, aqui no Brasil, só para te citar, 50% das mulheres falaram que recebem salários inferiores aos homens. Média global, isso Brasil, né? Para te colocar a média global é de 37%. Menos do que aqui. É menos do que aqui, né? Então, se reflete em salário, se reflete também em receber oportunidades. Então, no Brasil, Tejon, 28% das mulheres, aqui no Brasil, somente 28%, falaram que recebem as mesmas oportunidades, sejam elas oportunidades de desenvolvimento de carreira, chances, né? 28% apenas falaram que recebem as mesmas oportunidades quando comparadas aos seus colegas do sexo masculino, versus 48% da média global. Habilidades e conhecimentos, né? Somente 45% aqui das mulheres no Brasil falaram que as suas habilidades, que os seus conhecimentos são reconhecidos, versus 51% de uma média global. O que me chamou a atenção também, Tejon, foi a questão do empoderamento, né? Ou seja, o quanto as mulheres se sentem empoderadas para tomar decisões em relação à compra de ativos, em relação a como os ativos vão ser, como é que eu vou investir o dinheiro que entra aqui nessa propriedade. Apenas 33% delas falaram que se sentem empoderadas para tomar esse tipo de decisão, versus 56% de uma média global. Você colheu também dicas dessas mulheres de ações que deveriam ser feitas para melhorar este ambiente, eu diria assim? O que elas falam sobre isso? Sim, sem dúvida, Tejon. Nós perguntamos, mas e aí, o que a gente precisa fazer, né? Quais ações devem ser tomadas para fechar um pouco a desigualdade no campo, fechar esse gap, né? Nós fizemos essa pergunta em todos os 17 países entrevistados. O nosso questionário foi exatamente o mesmo para a gente poder comparar maçã com maçã, né? Então, primeira ação que foi colocada como disparadamente a de maior relevância diz respeito a treinamento e capacitação técnica. Seja ele treinamento sobre o uso de novas tecnologias, que a gente sabe que isso é uma realidade no campo hoje, então treinamento foi disparadamente a ação mais colocada pelas pesquisadas.
educação acadêmica, muitas vezes algumas mulheres colocam, né, comentários de que ou elas não têm tempo para conciliar, né, vida de família com o tempo que elas precisam investir numa educação acadêmica, ou muitas vezes elas não têm o recurso para investir numa educação acadêmica. Voltando a enfatizar que a nossa amostragem foi bem diversificada, nós falamos com mulheres de várias classes sociais no campo. Suporte jurídico é, dentre as 5 ações, a terceira mais votada, mais respondida, digamos assim, mais colocada, expressada por essas mulheres. Suporte jurídico para poder apresentar as situações de discriminação, poder recorrer, pedir ajuda mesmo, né? Apresentar situações que elas sofreram de discriminação no campo. Então, eu preciso de mais suporte jurídico, foi a terceira ação mais apontada. A quarta ação mais apontada pelas mulheres entrevistadas, Tejon, foi, elas dizem o quanto é importante divulgar para o mundo as contribuições, as histórias de sucesso da mulher no campo, né? Então, a gente sabe que as contribuições são imensas e que mais e mais a mulher assume um papel de protagonismo no campo, de arregaçar as mangas, de fazer acontecer, de liderar. Ajudem a gente a divulgar essas histórias. Então, elas pediram isso. E a quinta ação que elas realmente apontaram, né, falando em ordem decrescente, mas todas elas apontadas por essas mulheres com estatísticas muito elevadas, foi sensibilizar a opinião pública, de modo geral, de que ainda, infelizmente, ainda existem casos de discriminação no campo. Então, elas acham que é importante criar uma sensibilização da opinião pública em relação a isso. Interessante. Eu queria saber, então, a Corteva, que é a reunião da DuPont com Dow, não é? Uma grande corporação que se funde nisso, tem na visão da mulher uma estratégia a nível mundial, é isso? Isso mesmo. E vocês também lançaram a Academia de Mulheres. Exatamente. Eu gostaria desses 2 comentários, a visão estratégica grande da corporação com relação à mulher e o que é essa Academia de Mulheres. Perfeito, obrigada, Tejon. Acho que, em primeiro lugar, é importante reforçar, né, que Corteva AgriScience, como você colocou, é a junção de Dow AgroScience e DuPont Negócios Agrícolas, então nós formamos a Corteva AgriScience, e sempre fez parte das agendas, ainda quando nós éramos empresas separadas, tanto por parte de Dow AgroScience como DuPont Negócios Agrícolas, nós sempre investimos em programas de desenvolvimento para a mulher no campo. Agora, um dos objetivos pelos quais a gente fez essa pesquisa em nível global foi justamente tirar o retrato para falar, bom, vamos entender para depois ajudar a atender, né? Vamos ver como é que está a situação da mulher no campo. E como eu acabei de te falar, dentre as 5 ações que as mulheres apontam como sendo as mais necessárias para fechar essa desigualdade no campo, vem treinamento e capacitação técnica. E é dentro desse contexto, Tejon, que surge a Academia de Mulheres, que nós lançamos na semana passada, inclusive no Congresso da ABAG. Isso. E as mulheres brasileiras que queiram saber mais sobre isso no site? Vou te contar, nós nesse momento estamos lançando um programa piloto da Academia de Mulheres, né? Então, é um grupo de 25 produtoras. 25 produtoras que estão começando, que estão começando, exatamente. Um programa piloto. Piloto, exatamente. Elas passaram por um processo seletivo, né? Hoje elas fazem parte desse grupo. Esse programa belíssimo foi, inclusive, criado pela nossa área de relações governamentais. É um programa que vai crescer, que vai ser expandido. Começamos com esse grupo pequeno, que é justamente para testar os conceitos, para a gente ver, bom, é por aí, esse modelo tá bom, aqui a gente tem que ajustar. Então, é um programa piloto que inicia agora em fevereiro de 2019 e aí a gente vai, evidentemente, fazendo os ajustes para depois, sim, deixar esse programa mais aberto a todas as agricultoras que têm interesse em realizar. Agora, posso te comentar em linhas gerais, esse programa é composto, a Academia de Mulheres hoje, do jeito que foi desenhada, é composta por 3 módulos, cada módulo tem duração aproximada de 24 a 36 horas, né, divididos aí ao longo de algumas semanas. Tem módulos que vão ser conduzidos também por webinar, então tem muitos módulos presenciais e alguns vão ser conduzidos por webinars, né? Então, o primeiro módulo que vai ser conduzido em São Paulo, o primeiro vai ser em São Paulo, o segundo vai ser em Brasília e o terceiro vai ser em Belo Horizonte. O primeiro foca muito em liderança, em práticas de gestão, que a gente sabe que é uma área que as mulheres procuram
procuram ter o seu conhecimento mais desenvolvido. O segundo módulo, que vai ser conduzido em Brasília, é sobre temas regulatórios e ciências políticas. E o terceiro módulo, em Minas Gerais, sobre sustentabilidade e técnicas de governança, né? Então, ao final, elas vão desenvolver um projeto, acho que aí tá a beleza, né, da academia, elas vão desenvolver um projeto que depois vai ser apresentado, inclusive, nos Estados Unidos. Muito bem, Vivian. Aliás, eu fiz uma pesquisa com mulheres já tem uns 5 anos, e uma das perguntas que eu fazia é: você se considera uma líder? 90% dizia sim. Portanto, eu acho que com a academia aqui das mulheres e vocês ainda dando aí os conteúdos para a liderança, vocês vão transformar todo mundo no que elas já se sentem cada vez mais em serem efetivamente líderes. Importante reforçar que nós estamos fazendo em parceria com a BAG e com a Fundação Dom Cabral. Ótimo, a BAG lá dos nossos extraordinária Associação Brasileira de Agronegócio. Vivian Bialski, diretora de comunicação corporativa da Corteva AgriScience, América. Muito obrigado por ter vindo aqui e parabéns por esse trabalho, por essa pesquisa, por essa iniciativa. E vamos sempre aqui com toda a Rede Jovem Pan apoiar essas coisas boas do nosso agronegócio. Muito obrigada, Tejão. Um prazer estar aqui com você hoje. Conte com a gente. Obrigada. Valeu. Valeu. Muito obrigada. Obrigado.